Peraí, gente. É um momento muito importante. Tá vindo! Eu já posso ver. O gabarito. Ele tá aparecendo. Ele tá aparecendo. Tá demorando um pouco, mas é porque a prova é muito grande. São 2 dias de prova, são 180 questões. Vai rodando a vinheta que depois eu pego pra vocês aqui o gabarito. Hora do Enem no ar, temporada chegando ao fim. 25 programas de redação repletos de sugestões de como fazer um texto nota 1000. E agora a gente vai rever boa parte de tudo isso, juntos. Sim, porque assim como você, eu também aprendi a beça. Se você ainda tá com dúvida, vem comigo. Tudo começa pelo tema. Mas como entender o tema? Quem falou sobre isso foi o Nota 1000 em Redação, João Pedro Maciel Schlepfer. Para isso, pega a frase tema, corta ali as palavras-chave dela, palavra por palavra, para você entender qual é o limite do tema. Quando a gente fala em limite, parece que a gente está se fechando, mas não, entender o limite é importante para a gente saber qual é o tamanho da área que a gente tem, para a gente poder trabalhar naquele assunto, quais são os caminhos que a gente pode percorrer ali dentro. Depois que ele fizer isso, ele já vai ter ali um panorama do qual é a abordagem que ele vai ter, do que ele tem que falar. Então, ele vai poder começar a traçar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio caminho para poder fazer essa redação. A hora que o aluno entende esse direcionamento, ele tem que se perguntar qual é a questão implícita que essa proposta de tema traz para ele. A hora que ele vai saber o que ele precisa responder nessa redação. É de suma importância que o cara tenha uma interpretação correta do tema. Para isso, ele precisa ler o tema e a coletânea. Ele não pode esquecer dos textos, porque imagina, o cara lê só a frasezinha, fala, não vou ler os textos, consigo fazer. Mas que recorte daquele tema a banca pensou? Como a banca pensou esse tema? Como a banca construiu aquela ideia? Que norte eu devo seguir? Que direcionamento? Tudo isso está na proposta. A proposta tem que ser amiga dele. E não algo que ele vai... não sei isso, vou deixar a proposta de lado e acabou. Não deve. É ler a proposta como um todo. Isso é importante. E por que a gente fala tanto do tema? Porque é o critério mais importante de uma redação. Se o aluno errar, acabou, é 0. É isso, galera. Fugir do tema pode render um baita prejuízo. Então, como fazer para transformar a compreensão do tema em bons argumentos? Quando a gente falou aqui sobre o tema da redação de 2011, Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, a professora Juliana Retis deu o caminho. A dica é, o aluno, antes de começar a escrever redação, para ele poder elencar quais são os bons e os melhores argumentos, é ele fazer um planejamento textual. Porque assim, eu sei que a gente pega a prova e já quer começar a escrever. E às vezes o colega do lado, o candidato do lado já começou a escrever, isso dá uma aflição no candidato, né? Assim, caramba, eu tenho que começar, eu não estou entendendo. O melhor caminho nunca é olhar o tema e começar a escrever. O melhor caminho é, no rascunho, colocar todas as ideias que vêm à cabeça a respeito daquela temática. A partir dessa liberação aí de ideias para aquela temática, o aluno faz uma analisada desses argumentos para elencar quais são os melhores argumentos, aqueles que estão mais relacionados ao tema. E aí, uma outra dica valiosíssima é compreender a abordagem da temática por meio da coletânea, ou seja, dos textos de apoio. Porque a gente tem a frase tema e tinha uma coletânea que indicava para o aluno qual era a abordagem. Por exemplo, havia na coletânea, neste ano, de 2011, uma história em quadrinhos ali de um policial com uma câmera, um segurança, que seja, com uma câmera. Bom, isso não é internet, mas isso tem a ver com viver em rede, que é a necessidade de você estabelecer segurança em determinados espaços da nossa sociedade que, em certa medida, retira a nossa privacidade. Então, esse viver em rede no século XXI não estava somente relacionado à rede internet, mas estava relacionado também à forma de vida conectada. Quando o Enem apresenta um problema, geralmente
Isso dá para analisar por todos os temas que o Enem já abordou. Você consegue identificar que tem uma causa inerente a uma falha do governo, seja, né, no poder legislativo, poder judiciário ou poder executivo, e alguma causa relacionada a uma falha da sociedade. Opa, calma. Por que pensar na falha? Porque ajuda a elaborar as propostas de intervenção? Mas nada de sair escrevendo com pressa. Por mais que você tenha que fazer 45 questões de matemática e 45 questões de língua portuguesa, assim que abrir a prova, lê o tema da redação e os textos de apoio. Leia a proposta de redação. Comece a escrever, se você vai fazer um projeto de texto, se você vai planejar o seu texto com as ideias principais, faça. Comece a escrever. Escreveu a introdução, travou um pouquinho? Vá para as questões. Já comece, leia uma, leia duas, leia 3 questões, faça-as, volte para a redação. Vá seguindo com esse processo. Quando o seu texto estiver terminado, não passe a limpo ainda. Continue fazendo as questões. Inclusive porque quando você voltar para passar a limpo a sua redação, você vai estar descansando daquele cansaço de ter feito as outras questões. Mesclando um pouco isso, você vai aproveitar melhor o seu tempo, o seu rendimento provavelmente vai ser melhor. Eu me lembro do ano passado, uma prova que foi sobre a violência contra a mulher. Uma das questões da prova era a Simone de Beauvoir falando sobre a formação do gênero, né? A formação do gênero do indivíduo. Se você tivesse feito isso na prova do ano passado, você poderia ter, inclusive, partido de uma ideia que estava na prova para usar na sua redação. Isso é ou não é bastante interessante na hora de escrever? Fechamos com você, professor Roberto Gava. Calma e foco. A gente volta já. E... Eita, tá dando interferência. Ô, Renatinho, o que tá vendo? Agora vai. Agora vai. O gabarito em primeira mão. Olha só. Ó. Eu vou começar pela redação, tá? Eu vou começar pela redação. O tema. Agora, o tema em primeira mão. Tá funcionando. O tema é... Então, a gente viu que é preciso organizar as ideias em um rascunho. Chegou a hora de transformar o rascunho em texto. Mas como? Quem responde é o professor Luiz Herculano. O primeiro passo é a construção da introdução, né? Passada aquela etapa da organização das ideias, de você colocar tudo no papel, é como eu vou começar o texto. Acho que a maior dificuldade de boa parte dos nossos alunos é saber como introduzir o tema. A gente geralmente deve trazer a seguinte estrutura. A introdução da redação ela deve ter uma contextualização, né, para o aluno já começar ganhando pontos na competência 3, né, trazer conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então, ele seleciona, relaciona e organiza argumentos, ideias e traz nessa contextualização. Ele deve trazer também o tema e o mais fundamental da introdução, a tese, que é o ponto de vista, é o que ele pensa sobre aquele tema. Então, o foco com relação a esse tipo de critério tem que ser a forma como o texto está organizado. Ou seja, se o redator está estruturando o texto em introdução, desenvolvimento, conclusão e a forma como ele consegue projetar a tese e defendê-la por meio da argumentação que se dá no desenvolvimento. Então, é basicamente isso, como que ele consegue organizar, separar e estruturar o texto. E às vezes a gente procura dar um exemplo para um argumento e a gente parte de uma experiência de vida, o que a princípio não é problema. O problema é como é que a gente vai incorporar esse exemplo na nossa redação. Então, uma coisa é você dizer assim, para pensar no tema do Enem do ano passado, aqui na minha cidade acontecem muitos casos de violência contra a mulher. Isso é um problema, porque você está aí contando uma história mínima, narrando um fato que acontece na sua cidade. É diferente você dizer, ocorrem em diversas cidades do Brasil, como, por exemplo, em cidades da região tal, região em que vivo, que eu testemunho, os casos de violência contra a mulher. Aí sim você está dentro do âmbito de um texto de tipologia argumentativa. E é importante evitar se colocar no texto. O Luiz falou, cidade em que vivo, quando na verdade essa parte, né, não seria registrada no texto. Seria só o pensamento dele agora. Porque é redundante. Se o texto está sendo escrito pelo Luiz Guilherme,
não há desconfianças de que é ele que pensa aquilo. Então, não tem necessidade de usar... A gente chama de bengala, né? Essa bengala do eu acho que, eu penso que, embora estruturalmente isso não seja o maior dos problemas. Como o seu objetivo é convencer o seu leitor, e o seu leitor não te conhece, Exatamente. Ou seja, o seu texto é público, a pessoa não conhece, ele não vai concordar com você porque você viveu aquilo. Cada pessoa vive coisas diferentes. A questão é como é que você está discutindo as ideias que você está defendendo. E o desenvolvimento? Tem um tamanho ideal? Se a gente for olhar, né, as redações que foram bem avaliadas, a maioria delas trabalha com 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Sempre recomendo aos meus alunos que eles se utilizem de 2 parágrafos de desenvolvimento, até para que a construção da ideia ali fique bem estruturada. Pois é, tem que planejar. Isso é fundamental. Você, antes de tudo, precisa ter clareza de qual é a sua tese, para daí selecionar alguns argumentos para defender essa sua tese. Exatamente. Então, opinião, cada um tem a sua. Então, eu posso falar que eu prefiro uma coisa a outra, ou que eu acho que determinada coisa é bonita. Essa é a minha opinião e ninguém pode refutar essa opinião. Agora, argumento não. Argumento é algo que alguém pode vir a refutar. Os melhores argumentos são aqueles mais difíceis de serem refutados. São os que mais vão conseguir convencer o leitor de que a minha tese é a tese correta. Então, por exemplo, eu posso basear os meus argumentos numa pesquisa que eu li, né, com dados, com números, porcentagens. E aí, dificilmente alguém vai conseguir refutar esse meu argumento. Ou seja, provar para mim que esse argumento está equivocado. Mas pode ser, mesmo assim, eu me baseando em pesquisas científicas, que alguém traga um dado mais atual do que o meu, uma pesquisa mais completa, ou uma pesquisa que aborde vários aspectos daquele assunto e aí consiga refutar o meu argumento. Certo? Entendi. Ou seja, mostrar que o meu argumento não está correto ou está incompleto. Por isso que a fonte dos saberes que você utiliza na sua redação são importantes, ou seja, de onde você está tirando essas informações. Na prova do Enem, você tem os textos de referência. Ali você tem uma série de argumentos baseados em porcentagens, em gráficos, em saberes científicos, aos quais você pode recorrer. Então não pode dar opinião. Quando você fala assim, opinião, a sensação que eu tenho é que você está quase que me perguntando, pode tudo, né? Posso falar o que eu penso? Porque, se eu puder falar o que eu penso, acaba o exame. Na verdade, ele está sendo avaliado. O processo argumentativo é um processo opinativo também. Então, mas é preciso limites, né? É preciso que ele se encontre nesses limites, porque ele vai ser avaliado em função das ideias que ele trouxer, que ele apresentar. Portanto, o processo argumentativo é um processo em que você imprime opinião, obviamente, é um processo que você imprime. Se você não fizer isso, você está fora da argumentação. Só que essa impressão de opinião significa falar tudo e qualquer coisa? Obviamente não. Há critérios. E quais são os critérios? O potencial reflexivo, né? A capacidade dele de selecionar causas coerentes e de relacionar com os textos de apoio e com os conhecimentos de mundo que ele traz. Portanto, é opinativo, mas não pode dizer qualquer coisa, até porque ele tem o limite aí, que são os direitos humanos, que o impedem de fazer isso. Não pode sair escrevendo opinião. Então, não pode usar a primeira pessoa? Primeira pessoa, somente no plural, não pode ter primeira pessoa do singular. A gente não pode usar o eu na redação, nem como forma verbal. Ou seja, nada de conversar com o leitor. Mas e no caso de temas polêmicos? Eu acho que é importante o aluno assumir a polêmica no caso de haver um tema polêmico. Então, verdade que o espaço da redação é pequeno, mas assumir a polêmica significaria ele trazer opiniões que representam cada lado dessa polêmica, sem deixar, evidentemente, de assumir ele mesmo uma opinião. Quer dizer, ele tem que ter claro para ele o que ele vai defender. Então, uma possibilidade seria ele estruturar sua argumentação, no caso de um tema polêmico, dizendo: há pessoas que pensam de tal e tal e tal e tal forma, que dizem isso, isso, isso. Há outras que se orientam, trazem esse ponto de vista. Aqui nós vamos deixar claro, ou aqui é importante levar em conta que, e aí vem a posição do candidato. É assumir a polêmica com a maturidade de viver num país com as suas questões e analisar esse país com essa profundidade, com essa racionalidade. Diante de temas complexos, discussões complexas. Sim. E propostas de intervenção complexas. E a proposta de intervenção, como fazer?
Geralmente a solução precisa, a proposta tem que estar estruturada. E o que, como, por quê e quando. E ela não pode ser um elemento estranho no texto. Ela precisa estar conectada à argumentação. E a proposta de intervenção exige que você pense num problema. Não tem que ser um grande problema, mas algo que precisa ser alterado, que precisa ser pensado, melhorado, desenvolvido. Então, por exemplo, em 2015, o tema foi a permanência da violência contra a mulher na sociedade. Neste caso, está claro que o tema em si já traz o problema, né? Eu não preciso pensar o problema sobre o tema. Então, como é que eu vou intervir sobre algo que não precisa ser alterado? Não é possível. Então, o candidato tem que perceber, dentro do tema proposto, aquilo que ele vai inserir como uma condição para, na sequência do texto dele, propor a intervenção. Tá anotando tudo? Já já tem mais. Ou vão me interromper de novo? Isso não é interrupção não, meu querido. Isso aqui é uma abertura de porta. Tá bom? Pra você que ainda não estudou, você não tem um gabarito, sabe por quê? Porque eu vou trazer pra você no próximo bloco. Não saia daí. Ele já tá ficando pronto. Não sai daí. Ele vai vir. Não vai? Ele vai vir. Um lembrete importante. Você tem que escrever o seu texto dentro da norma padrão, também chamada de norma culta. Esqueceu o que é? A professora Daiane Crivellaro ajuda. A norma culta da língua é como a gente estrutura o texto a partir da seleção ortográfica, da combinação entre as palavras e os vocábulos escolhidos e como isso está de acordo com as regras previstas pela gramática. Então, quando a gente avalia esse tipo de critério, a gente está olhando para os erros gramaticais que o candidato pode cometer e também para as escolhas sobre o vocabulário que ele usa. Entendi. Concordância também seria? Pois é, sem dúvida. Às vezes a gente se preocupa muito com a parte, digamos assim, aparente do texto, que é a ortografia. Então, estou preocupado se vou acertar essa letra nessa palavra. Só que a concordância é um aspecto estrutural dessa primeira competência, que diz respeito ao modo como você está combinando as palavras do texto. Então, o que seria um erro de concordância? Pode dar um exemplo, professora? O erro pode ser tanto da concordância nominal quanto concordância verbal. Concordância verbal é bem mais clássica, né? A gente consegue exemplos como, por exemplo, com o sujeito posposto, que é quando o sujeito vem depois do verbo, né, do sintagma verbal. Então, por exemplo, um erro muito recorrente é quando a gente estrutura o sujeito fora da ordem comum. A ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Quando a gente estrutura de uma forma diferente, em geral, é recorrente o erro. Exemplo, é necessária medidas. Como medidas é o sujeito e está posterior, é comum esse tipo de erro, quando, na verdade, a correção seria são necessárias medidas, porque medidas funciona como sujeito do verbo ser. Com a palavra, mais uma vez, ele, o Nota 1000 em redação, João Pedro Schlepfer. Vamos lá, dica para a primeira competência. A primeira competência, você tem que demonstrar aí domínio da norma padrão da língua escrita. Ou seja, tem que saber pontuar, tem que saber escrever corretamente as palavras. Aí rolou aquela dúvida, excesso, exceção, se cedilha, 2 S's. Na dúvida, troca. Vai ter outro jeito, outra palavra que pode substituir. E terceira dica aí, gerúndio. Toma muito cuidado com gerundismo. Obviamente, o gerúndio pode estar na sua redação, eu uso muito, mas evitar essa repetição excessiva de gerúndio, evitar muitas rimas, que isso diminui a qualidade do texto. Olha, os candidatos têm uma tendência a fazer isso, uma vontade, mas não pode. Na melhor das hipóteses, se for muito útil, bastante necessário, ele pode aproveitar um ou outro dado factual, ou seja, um dado estatístico, porque aquilo, independentemente de fazer parte do texto motivacional ou não, é fato. Ele pode ter pego essa informação em outro lugar. Agora, frases, expressões que já estão cunhadas, já estão ali nos textos motivacionais, de jeito nenhum. Fica muito feio ele copiar. O aluno pode fazer uso dos dados que a coletânea oferece, mas ele não deve ser escravo dela. Então ele também tem que fazer uso da sua criatividade, construir um texto autoral. A voz de autoria dele tem que estar naquela redação. Olha, o título não é necessário para o Enem, tá? Eles não exigem isso. Agora, se ele tiver um título brilhante, magnífico, que resuma, condense, chame a atenção, dê vontade de ler, aí tudo bem, vale a pena, vai acrescentar. Agora,
é arriscado. Se o título foi mais ou menos, pode até voltar naquele erro da incoerência, então não recomendo. Só se for muito bacana. E para terminar, vamos relembrar o que pode zerar a redação? Vamos lá. Fugir do tema, né? Completamente do tema, o que é diferente de tangenciar. Tangenciar é você se aproximar do tema, esbarrar em alguns pontos, mas não tratar dele exatamente na redação. Fugir é você ir para o extremo oposto. Você não conseguiu sequer chegar no mínimo. É mais difícil que socorra, né? Que são casos muito específicos. Se você eventualmente ferir os direitos humanos, é preciso ter pé no chão, ter cuidado, né? Fazer aí uma abordagem cidadã, preocupada com o próximo, para que você não escape, não seja até mesmo mal interpretado. Às vezes você não quis ferir os direitos humanos, mas feriu. Redações com menos de 8 linhas, também zera. Também são casos muito pontuais em que isso pode acontecer, a menos que ou o aluno não teve realmente tempo para fazer, ou ele quis zerar, né? Assim, são 7 linhas, é bastante difícil que isso aconteça. Que o aluno fuja da tipologia. Vai lá, você escreve um poema, você escreve algo que não diga respeito exatamente à tipologia dissertativa, argumentativa. Então, você escrever uma música, você não vai, não se encaixa no paradigma textual, você vai levar 0 também. E eventuais aí comentários destinados à banca, né? Piadas, receitas de miojo, hinos de times, enfim, qualquer coisa que você coloque para fazer chacota ou para, enfim, ludibriar quem corrige ou procurando mesmo criar algum tipo de polêmica, desconforto, qualquer coisa que seja colocado na sua redação que visivelmente está ali para fazer gozação, para fazer brincadeira. Por fim, o tempo. No Enem, saber lidar com a pressão do tempo ajuda muito. E aí a gente volta ao começo. Fazer rascunho vale mesmo a pena? No primeiro dia nós temos, então, 90 questões com 4 horas e meia. No segundo dia, no domingo, nós temos no Enem 90 questões, novamente, com 5 horas e meia. Então, ficou para a redação 1 hora. E aí poderíamos pensar que fazer um rascunho seria perder tempo. Mas, na verdade, quando você faz o rascunho, você otimiza o seu tempo. Porque você já vai partir para a redação, para a escrita mesmo, já sabendo o que você vai fazer. Então, é bom você reservar aí de 15 a 20 minutos, dentro desses 60, 70 minutos para a redação, para você elaborar um planejamento do seu texto. No mínimo, faça um planejamento, um esquema de texto. Porque não dá para você contar com uma espontaneidade, não é um texto que você vai fazendo ao sabor do vento, né, com as emoções, porque você tem critérios de avaliação que contam, inclusive, com as etapas do texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão serão avaliados separadamente. Tá vendo só? Acima de tudo, mantenha a calma. A tranquilidade ajuda a manter um olhar mais estratégico, até para você administrar bem a redação, junto com as questões de linguagens e códigos. E de matemática, é claro. É isso. E não é não! Pera aí! Eu disse que ia trazer o gabarito e eu consegui o gabarito. Aqui, ó. Em primeira mão. Para o Brasil. Anota aí. Questão 1. A resposta é a letra... Vai! Cadê o telefone da garantia?